Oi, alunos, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o gênero textual poema e resolver alguns exercícios do Trilhas e da produção de textos. O poema geralmente é organizado em estrofes e versos e pode ou não apresentar rimas. A voz que fala no poema é chamada eu lírico ou eu poético. Nesse gênero, as palavras são trabalhadas de forma especial, por meio de figuras de linguagem, rimas e jogos de palavras, a fim de construir o sentido do texto, também o ritmo. Diferença entre poesia e poema. Geralmente, o conceito de poesia e o de poema são confundidos. Por isso, é preciso saber diferenciá-los. Poema é um gênero textual que representa as maneiras singulares de perceber a realidade e é construído por meio de sonoridade, do ritmo, do emprego das palavras em sentido não usual. Poema é, portanto, a forma de um texto. Já a poesia, palavra originária do grego poiesis, significa criação, ou seja, é a maneira escolhida de usar a linguagem para expressar sentimentos, impressões, emoções ou reflexões. É, portanto, a essência do poema e pode se manifestar em outras atividades humanas, fruto de emoções, como a pintura, a escultura e a música. Origem do poema. O surgimento do poema data do século VI a.C., na Grécia, onde eram comuns as odes, versos cantados e acompanhados por um instrumento chamado lira. Assim, em sua origem, o poema está associado à música e somente depois da Idade Média foi dissociado dela. Autores gregos e romanos, Safo e Horácio, por exemplo, tratavam de variados assuntos, como religião, esportes, pessoas ilustres, celebração de eventos e sentimentos diversos, utilizando a linguagem poética. E aqui ele traz, um autor que é representante desse gênero textual, que é o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um dos principais escritores de literatura infanto-juvenil no Brasil. Suas obras de maior sucesso são os livros da série Os Caras, E aí a gente tem os livros A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga G-Americana. Em 1896, ganhou o prêmio Jabuti com o livro O Fantástico Mistério de Feiurinha, que foi adaptado para o cinema. Então, aí a gente tem logo em seguida um esquema do poema. Seu objetivo é emocionar, divertir, criticar e levar à reflexão. Público-alvo, público em geral. Características: versos, estrofes, ritmo e rima. Então, só para a gente entender um pouco mais sobre essas características que nós estamos trazendo aqui, verso é como eu chamo cada linha do meu poema. E estrofes é como eu chamo o conjunto de versos. Só a título de informação para a gente poder responder algumas questões. Vamos visualizar isso melhor aqui na leitura 1. A gente tem um texto aqui do Olavo Bilac. Então, nosso poema está aqui e a gente tem, aqui eu tenho um verso, aqui eu tenho outro verso, aqui eu tenho outro verso e aqui eu tenho outro verso. Então, cada linha do poema eu vou chamar de verso. O conjunto de versos, é que eu vou chamar de estrofe. Então, eu posso dizer que esse texto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. E cada uma dessas estrofes possui 4 versos, tá? Então, aí, para a gente entender o conceito de estrofe e verso. O verso é cada linha do poema. E o conjunto de versos eu vou chamar de estrofe.
Responda as questões a seguir sobre as personagens do poema. A. Quais são as personagens desse poema? Resposta: as formigas e as cigarras. B. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Resposta: como cautelosas, prudentes e diligentes. C. Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são trabalhadoras. D. Como as cigarras são descritas no poema? Por que elas são descritas dessa forma? Resposta: as cigarras são descritas como negligentes, pois, enquanto as formigas trabalham e armazenam comida, elas cantam. 2. Releia a segunda estrofe do poema. A. Qual é a organização seguida pelas formigas? Elas se organizam em filas. B. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Sugestão de resposta: porque elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares, tornando-se um alvo fácil para qualquer predador. 3. Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas? Resposta: para armazenar comida para o inverno. 4. O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético e não deve ser confundido com o autor do texto. Releia a 8ª estrofe do poema e responda às questões a seguir. A. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo o dia. Resposta: aos leitores do texto. B. Qual é o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. Resposta: apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema. 5. Leia as informações a seguir e depois responda às questões. Um poema é organizado em blocos, chamados estrofes. As estrofes, por sua vez, são organizadas em linhas, chamadas versos. A. O poema estudado está organizado em quantas estrofes? A gente viu que ele está organizado em 8 estrofes. B. Como foi possível descobrir isso? Após cada bloco de texto, há um espaço em branco, indicando que terminou uma estrofe e começará outra em seguida. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos há em cada estrofe desse poema? Resposta: 4 versos, como nós vimos. D. É possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. A resposta é sim, pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Releia a primeira estrofe do poema. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. A. Quais palavras dessa estrofe rimam entre si? Ou seja, apresentam sons semelhantes? A resposta é prudentes e diligentes, atravessando e andando. B. Em quais versos essas palavras se localizam? Resposta: primeiro e terceiro, segundo e quarto. Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou. A nossa resposta é: em todas as estrofes, os pares de palavras que rimam entre si ocupam a mesma posição. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. 7. Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Letra A. Quem é o autor do texto? Resposta: o poeta Olavo Bilac. B. Em que material o poema foi publicado? Resposta: no livro Poesia Infantis. C. A quem é destinada a leitura desse poema? Sugestão de resposta: ao público infantil ou a qualquer pessoa que se interessar por esse gênero ou pelos textos desse autor. 8. Releia 2 palavras empregadas na 6ª estrofe. E aí a gente tem as palavras negligentes e prudentes. A.
Que relação de sentido há entre essas palavras? A resposta é: elas são antônimas, ou seja, o sentido de uma palavra é oposto ao da outra. B. Por que elas foram utilizadas nesse trecho do poema? Resposta: para salientar as diferenças entre as formigas e as cigarras. Enquanto aquelas são prudentes e trabalhadoras, estas são negligentes, pois só cantam e não trabalham para guardar alimento. Agora nós vamos aos exercícios do livro Produção de Textos. Nós temos aí o poema Vento Perdido e algumas questões que vocês vão responder aí no caderno. Ao final da leitura, suas hipóteses sobre o tema do poema se confirmaram ou não? Que sensações ou sentimentos esse poema despertou em você? Onde esse poema foi publicado? Em que outros veículos podemos encontrar poemas? Questão 4. Leia o verbete da palavra vento, extraído de um dicionário. Então, aí a gente tem, a imagem do verbete. A. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Como você identificou isso? Foram atribuídos 4 significados, identificados por números que ordenam cada um deles. Aqui a gente tem o primeiro significado, o segundo, o terceiro e o quarto. B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explique esse sentido. A resposta é: o vento representa no poema o tempo, ou seja, é o vento, o tempo, responsável por transformar as coisas. C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Resposta: ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, cria-se um efeito poético no texto. Explorando o poema. Questão 1. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. A. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? Resposta: masculino. B. Cite alguns trechos que comprovem a sua resposta. Então, aí a gente tem 2 trechos. Vou montado num jumento e quando eu estava distraído. A gente percebe que as palavras montado e distraído estão no gênero masculino. 2. Um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Resposta: esse poema foi produzido para expressar sentimentos. No caso, o sentimento do eu lírico diante da efemeridade dos acontecimentos, em virtude do efeito do tempo. 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Quantas estrofes há nesse poema? Esse poema é composto de 4 estrofes. B. Como você identificou isso? Após cada bloco de texto, há um espaço indicando sua finalização, para, em seguida, iniciar outro bloco. Letra C. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? Resposta: 4 versos formam a primeira estrofe do poema. D. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. A resposta é não. A primeira e a terceira estrofe apresentam 4 versos cada. Já a segunda e a quarta estrofe apresentam 9 versos cada. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. O poema não apresenta um único tipo de estrofe. No entanto, percebe-se um padrão, pois os 2 tipos de estrofe utilizados são quadra e nona, se repete. Quadra é quando nós temos uma estrofe com 4 versos. E nona é quando nós temos uma estrofe com 9 versos. 4. Pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de versos e estrofes de cada um deles. Então, aí, vocês vão fazer essa atividade de pesquisa. 5. Alguns poemas podem apresentar rimas.
Releia a primeira estrofe do poema. Vem que vem o vento, vem que sopra num momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. A. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? As rimas ocorrem entre o final do primeiro, segundo e terceiro verso, né? Então a gente percebe que eles sempre estão rimando aqui no final. B. Agora observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Então, aqui, cantar na segunda estrofe, as palavras que rimam são sobrar e voltar. Carregou na segunda estrofe, a palavra que rima é passou. Sonho na terceira estrofe, o que rima é medonho. Ventar na quarta estrofe, que rima são voltar e ventar. Momento na quarta estrofe, o que rima é arrependimento. 6. Além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. A. Que letra se destaca no poema? A letra V. O que a repetição dessa letra sugere? Essa repetição sugere o som produzido pelo vento. C. Além da repetição de uma letra, no poema há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. Esse recurso é utilizado para enfatizar a passagem de tempo, representado pelo vento. 7. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Esses recursos contribuem para os efeitos de sentido do texto, visando mostrar aos leitores que o vento representa a passagem de tempo. 8. Leia o poema a seguir. Observe o segundo e o quarto verso da primeira estrofe. Rimam entre si. Então, aqui a gente tem o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Alguns versos foram suprimidos propositalmente e indicados por letras. Relacione esses versos com as frases a seguir e encontre as rimas desse poema. Então, aqui na letra A, o verso que corresponde é e toca uma canção. Na letra B, o verso que corresponde é dança o cururu. Na letra C, o verso que corresponde é bem mais risonho. Na letra D, o verso que corresponde é sonha que dá dó. E na letra E, eu tenho o verso saltando de lá para cá. 9. Agora vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os dois trechos a seguir. Então, aí nós temos o texto A e o texto B. A. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? A resposta é: os textos se aproximam, pois tratam do mesmo episódio, o encontro entre a personagem indígena Iracema e o português Martim. B. Em relação à disposição do texto na página, qual é a diferença entre eles? No texto A, o trecho ocupa todo o espaço da página, como vocês podem ver aqui, ele ocupa todo o espaço da página, sendo preenchido até o final da linha. Já no texto B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando um espaço menor da linha. C. O texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa e PO para as características do poema. Então, aqui a gente tem PO é escrito em versos organizados em estrofes. PR é composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. PO apresenta recursos sonoros, como rima e ritmo. PO apresenta liberdade em relação à pontuação. PR há certo rigor em relação à pontuação.
E aí, ao final, nós temos a sugestão de leitura que o nosso texto traz, né? Que é o romance Alice no País das Maravilhas. Que no livro Alice no País da Poesia, que foi lançado em 2019, o escritor Elias José apresenta 33 poemas que fazem referência a esse e outros clássicos da literatura, como As Mil e Uma Noites, Peter Pan e Dom Quixote, além de vários outros poemas com fadas, bruxas, princesas e cavaleiros. Então fica a sugestão de leitura para quem se interessar por esse tipo de livro. E aqui a gente tem um outro livro, que é o Poesia Fora da Estante, que é uma antologia de poemas escritos por importantes autores nacionais. Esses textos foram escolhidos pelo Centro de Pesquisas Literárias da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e divididos por tema ou pela forma como foram escritos. Entre os 30 escritores presentes na coletânea, nós temos aí esses escritores relevantes na literatura brasileira. Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula.